Boa noite, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar em Família. Convido a todos a se inscreverem no nosso canal, curtirem, comentarem os nossos vídeos. É muito importante pra gente que vocês curtam, que vocês compartilhem, deixem sua sugestão, seu olá, muito obrigado, boa noite. Alguma crítica, são sempre bem-vindas, alguma sugestão, porque quando vocês movimentam o nosso canal com curtidas e com comentários, o YouTube entende que é um material relevante, então distribui a mais pessoas e mais pessoas podem ter acesso a esse conteúdo e pode nos auxiliar nessa divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também já é uma forma de caridade. Então fica aí o nosso convite. Vamos então dar início ao nosso Evangelho com a nossa oração. Querido Mestre Jesus, agradecemos imensamente, Senhor, a oportunidade de mais um Evangelho no Lar, mais um Evangelho que o Senhor nos possibilita, analisando a lição, mais uma lição para colocarmos em prática em nossas vidas, mais um aprendizado para a nossa reforma íntima, a nossa reforma interior. Agradecemos pela oportunidade e convidamos também a todos os nossos irmãos que se encontram atrelados à psicosfera do nosso lar, seja pelo laço que nos une a eles do amor ou do ódio, que possam realizar conosco esse Evangelho, bem como nossos espíritos, amigos, familiares, para utilizá-lo em seu próprio benefício e nos intuir também os nossos benfeitores na interpretação, no auxílio com a lição e em como colocá-la em prática na nossa vida e nas nossas famílias. Que assim seja. Hoje a nossa lição é de número 28, a resposta celeste. Solicitando Bartolomeu esclarecimentos quanto às respostas do alto às súplicas dos homens, respondeu Jesus para elucidação geral. Antigo instrutor dos mandamentos divinos, ia em missão da verdade celeste de uma aldeia para outra, profundamente distanciadas entre si, fazendo-se acompanhar de um cão amigo, quando anoiteceu, sem que lhe fosse possível prever o número de milhas que os separavam do destino. Reparando que a solidão em plena natureza era medonha, orou implorando a proteção do Eterno Pai e seguiu. Noite fechada e sem luar, percebeu a existência de larga e confortadora cova à margem da trilha em que alcançava, e, acariciando o animal que o seguia vigilante, dispôs-se a deitar-se e dormir. Começou a instalar-se pacientemente, mas espessa nuvem de moscas vorazes o atacou de chofre, obrigando-o a retornar o caminho. O ancião continuou a jornada e, quando se lhe deparou, volumoso riacho, num trecho em que a estrada se bifurcava. Ponte rústica oferecia passagem pela via principal e, além dela, a terra parecia sedutora, porque menos envolvida na sombra noturna, semelhava-se ao extenso lençol branco. O santo pregador pretendia ganhar a outra margem, arrastando o companheiro obediente, quando a ponte se desligou das bases, estalando-se e batendo-se por inteiro. Sem recursos para a travessia, o velhinho seguiu pelo outro rumo e, encontrando robusta árvore,
ramalhosa e acolhedora, pensou em abrigar-se convenientemente, porque o firmamento anunciava a tempestade pelos trovões longínquos. O vegetal respeitável oferecia asilo fascinante e seguro. O próprio tronco aberto dispensa-se ao refúgio, mas a ventania começou e soprou tão forte que o tronco vigoroso caiu, partindo sem remissão. Exposto então à chuva, o peregrino movimentou-se para diante. Depois de aproximadamente 2 milhas, encontrou um casebre rural, mostrando doce luz por dentro, e suspirou aliviado. Bateu à porta. O homem ríspido que veio atender foi claro na negativa, alegando que o sítio não recebia visitas à noite e que não lhe era permitido acolher pessoas estranhas. Por mais que chorasse e rogasse, o pregador foi constrangido a seguir além. Acomodou-se como pôde, debaixo do temporal, nas cercanias da casinhola campestre. No entanto, a breve espaço, notou que o cão, aterrado pelos relâmpagos sucessivos, fugiu ao uivar, perdendo-se nas trevas. O velho, agora sozinho, chorou angustiado, acreditando-se esquecido por Deus, e passou a noite ao relento. À alta madrugada, ouviu gritos e palavrões indistintos, sem poder precisar de onde partiam. Intrigado, esperou o alvorecer, e quando o sol ressurgiu, resplandecente, ausentou-se do esconderijo, vindo a saber, por intermédio de camponeses aflitos, que uma quadrilha de ladrões pilhara a choupana onde lhe fora negado o asilo, assassinando os moradores. Repentina luz espiritual aflorou-lhe na mente. Compreendeu que a bondade divina o livrara dos malfeitores e que, afastando dele o cão que uivava, lhe garantiu a tranquilidade do pouso. Informando-lhe de que seguia em trilho oposto à localização do destino, compreendeu a marcha de regresso para retificar a viagem, e junto à ponte rompida foi esclarecido por um lavrador de que a terra branca do outro lado não passava de pântano traiçoeiro em que muitos viajores imprevidentes haviam sucumbido. O velho agradeceu o salvamento que o pai enviara, e quando alcançou a árvore tombada, um rapazinho observou que o tronco dantes acolhedor era conhecido covil de lobos. Muito grato pelo Senhor, que lhe milagrosamente o ajudou, procurou a cova onde tentou repousar e nela encontrou um ninho de perigosas serpentes. Endereçando infinitas respostas ao céu pela expressão de variado socorro que não soubera entender de pronto, prosseguia adiante, são e salvo, para desempenho de sua tarefa. Nesse ponto de curiosa narrativa, o mestre fitou Bartolomeu, demonstrando e terminando: o Pai ouve sempre as nossas rogativas, mas é preciso discernimento para compreender as respostas dele e aproveitá-las. Essa lição, como o nome já diz, a resposta celeste, ela nos narra, através de uma parábola que Jesus nos narrou, como se dá a resposta celeste às nossas rogativas. E Jesus esclarece a nós, através de Bartolomeu, nesta passagem, que todas as rogativas, todas as orações,
todos os nossos pedidos que fazemos a Deus são ouvidos por Ele e são respondidos. Não há nada que pedimos que fica sem resposta. Tudo que pedimos a Deus, Ele nos responde. Mas pode ser que Ele não nos responda da forma como gostaríamos que respondesse, do jeito que gostaríamos que respondesse, no momento em que gostaríamos que respondesse. Até porque muitas vezes na nossa imaturidade, na nossa falta de compreensão, a gente não consegue entender o que está por trás daquilo que não nos é concedido, das nossas dificuldades, das coisas que acontecem nas nossas vidas. Mas aqui na parábola é claro que essa resposta, ela sempre se dá, ela sempre acontece, mas que nem sempre nós conseguimos compreender. E por não conseguir compreender, a gente não consegue aproveitá-las. Então Jesus aqui nos convida a verificar os sinais que acontecem nas nossas vidas. Aquilo que vem a acontecer posteriormente ao nosso pedido, à nossa oração. Todo pensamento que a gente emite é uma oração. E tudo tem uma resposta. Então, que a gente possa fortalecer a nossa confiança em Deus, a nossa fé em Deus, principalmente na misericórdia de Deus, que muitas vezes nos livra de muitos acontecimentos, de muitos percalços nas nossas vidas, de muitos problemas, de muitas dificuldades, e que às vezes a gente não compreendendo, às vezes até pregueja, até reclama, faz alguma solicitação inapropriada, mas por não compreender que tudo aquilo que a gente necessita, Deus já nos concede, mesmo até inclusive sem que a gente emita palavras. Somente pelo pensamento nós já estamos emitindo ao universo, a Deus, aquilo que estamos necessitando. Então, o nosso convite aqui não é só apenas saber pedir, mas também saber ouvir, porque sábio é aquele que sabe ouvir as respostas que Deus nos dá. Então, que possamos sempre estar atentos aos acontecimentos da vida, para saber ouvir as nossas respostas. É uma lição bastante simples, mas muito importante, principalmente para a nossa vida cristã. E mostra também que devemos ter a confiança em Deus, que Ele sempre está nos protegendo, nos auxiliando da forma que pode e da forma que merecemos. Então, que possamos mais agradecer, ser grato aquilo de mal que não nos acontece, porque nem ficamos sabendo. E agradecer também aquilo que não é tão bom assim, mas que acontece, porque se aconteceu, também tem um propósito, tem um porquê, e esse propósito e esse porquê, quando é de Deus, é sempre para nossa evolução, então é sempre bom também. Que possamos então fechar os nossos olhos para nossa oração. Mestre querido, agradecemos tudo que o Senhor nos concede, tudo que nos concede de aproveitamento, de aprendizado para as nossas vidas. Que possamos sempre, através dos nossos benfeitores, estarmos sempre atentos aos seus chamados, os seus convites, aos seus esclarecimentos, para que possamos ter o melhor aproveitamento das nossas orações, das coisas que acontecem em nossas vidas,
tendo resignação, conforto, que muitas vezes não compreendemos, mas sabemos que o Senhor sempre nos concede e nos dá. Que possamos então abrir os nossos corações e os nossos pensamentos para poder enxergar, para poder ver aquilo que não vemos, mas que é a sua misericórdia, a sua resposta às nossas rogativas, e possamos sempre estar abertos àquilo que o Senhor nos concede de melhor, pois sabemos que tudo que vem de Ti é o melhor para nós. Que possamos então ser resignados, respeitando a Sua vontade, mesmo que seja em detrimento à nossa, pois é sempre o melhor para nós, e muitas vezes pedimos aquilo que não compreendemos e que ainda não é melhor para nós. Rogamos hoje também aos nossos irmãos que se encontram atrelados à psicosfera do nosso lar, para serem auxiliados, socorridos, bem como os nossos irmãos que nos ouvem, que sejam limpados a psicosfera dos seus lares, fluidificadas suas águas, colocando nelas os ingredientes necessários à restauração energética e espiritual dos seus moradores. Que assim seja. Gratidão, irmãos, por mais este Evangelho no Lar. Espero que todos tenham uma excelente semana e aguardo todos na próxima segunda-feira no nosso Evangelho no Lar, se Deus quiser. Grande abraço e até lá!